os Correios aprovam um empréstimo de 20 bilhões de reais para reforçar o caixa e viabilizar a reestruturação em meio à crise financeira. A estatal registrou prejuízo superior a 6 bilhões de reais até setembro. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos agora no Jornal da Manhã o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Maílson, muito bom dia, obrigado pela presença aqui no JM. Eu já gostaria de começar te perguntando, o arcabouço fiscal ainda funciona ou virou uma peça de ficção diante dos últimos acontecimentos? Olha, eu acho que virou uma peça de ficção, porque eu acho que nenhum analista que entende razoavelmente bem a situação fiscal no Brasil não acredita mais no arcabouço fiscal, embora, quando de sua criação, houvesse uma expectativa de que ele poderia, pelo menos por algum tempo, evitar um colapso do setor público, do endividamento público. E o que se vê é a crescente deterioração dessa regra fiscal, seja porque a dívida cresce mais rapidamente do que deveria, aliás, deveria se estabilizar e cair, seja porque se multiplicam as exceções no cômputo da meta, ora para aquilo outro, tem várias ideias em curso. O ministro da Justiça e Segurança está trabalhando para criar mais uma vinculação de recursos a um determinado segmento, que é a segurança. O relator do projeto que trata dessa questão de segurança no Congresso, o senador Vieira, Alessandro Vieira, ele já anunciou que vai propor mais uma vinculação de recursos a um determinado gasto, que é repartir receita da tributação das BET em favor da segurança. E é isso que deteriora o orçamento desde a Constituição de 1988. Aliás, antes da Constituição de 88, começou esse processo deletério para as finanças públicas de vincular recursos a gastos. E é curioso, né? É curioso, sim, dizer que a Constituição proíbe isso, sabia? A Constituição proíbe vincular impostos a gastos, porque isso é uma excrescência nas finanças públicas. Mas ela foi criando, mas isso não aplica a isso, não aplica aquilo, não aplica aquilo outro. E nesse processo há uma deterioração crescente, né, com tentativa de criar uma regra fiscal, pelo menos para deter esse processo. Mas todas elas esbarram num problema básico: a rigidez orçamentária. A rigidez orçamentária no Brasil, isto é, a quantidade de gastos que tem aplicação obrigatória, deve ser inédita no mundo. 96% dos gastos primários do governo federal tem a ver com previdência, pessoal, saúde, educação, programas sociais e investimentos agora no governo Lula. Ora, você fica com 4% só para fazer ajustes. Só que tem o problema de os gastos obrigatórios, sobretudo os da Previdência, por força do envelhecimento da população, por força do aumento da expectativa de vida, que é boa, é um bom indicador, mas ninguém se preparou para os gastos adicionais que isso acarretaria, né? Tudo isso vai gerando o estreitamento dessa margem. E os estudos mostram, estudo de fontes bem conceituadas, né? Consultório do Senado, o Ministério do Planejamento, a Instituição Fiscal Independente, dizem que em 2027, 100% do gasto, do espaço fiscal primário do governo federal, 100% vão ser ocupados por gasto obrigatório. Não vai sobrar um tostão para mais nada. E, claro, isso não pode acontecer, né? Você não pode matar a atividade do governo, as atividades básicas que o governo tem. Você não pode deixar de custear o judiciário, suprir insumos básicos para o funcionamento do Estado e assim por diante. Isso vai implicar numa crescente ampliação das exceções do arcabouço fiscal, até que se abandona o arcabouço fiscal, ou aumentam, né? Aumenta a meta. E tudo isso vai gerar uma aceleração da desconfiança quanto à possibilidade do Brasil de sustentar um regime fiscal digno deste nome. Esse é o problema. Agora, Maílson, falando sobre os Correios, na sua avaliação, a crise atual que os Correios passam é resultado de uma má gestão, é resultado de uma falta de tecnologia, de falta de investimento? Na sua avaliação, os Correios ficaram esquecidos nesses últimos tempos?
Olha, é quase tudo isso, sabe? Incompetência, falta de planejamento e, sobretudo, mudanças no mercado que os Correios não acompanharam. Não é? Hoje, cada vez menos brasileiros usam carta para se comunicar. Por exemplo, a Noruega, na Europa, os Correios determinaram que a partir de 2026 o Correio não entrega mais carta. Vai desmontar uma estrutura, sobretudo em regiões longínquas, para ter isso. As pessoas se comunicam crescentemente pela via digital, através de mensagens, através de e-mails, né? Então, os Correios, por força da sua incapacidade de contar com gente capacitada a identificar esses problemas, prevenir a ocorrência deles, adotar medidas preventivas, pelo contrário, né, foi aumentando. Por exemplo, o último presidente do Correio, que foi demitido recentemente, em vez de começar um processo de, pelo menos, estudar os problemas estruturais do Correio, fez um concurso para quase 4.000 funcionários novos, né? Então é isso, o sistema de indicação de pessoas para estatais no Brasil, salvo honrosas exceções, nunca se dá pelo preparo, pela competência, pelo conhecimento do setor em que vão operar. Funcionam mais as amizades, os interesses corporativistas, os interesses eleitorais. E é isso que a gente vê, pessoas que são guindadas a posições de comando das empresas estatais sem reunir as mínimas condições para liderar transformações ditadas pelas mudanças provocadas pela realidade. E os Correios são a grande vítima disso aí, incluindo, obviamente, os casos de corrupção. Portanto, a saída para os Correios, como de resto para as demais estatais do Brasil, é a privatização. Só que o Correio chegou a um ponto que nem dá para privatizar, porque o descalabro é tão grande, vai precisar 20 bilhões de empréstimo para equilibrar o caixa, e 20 bilhões de empréstimo não constitui uma solução para os Correios, porque é empréstimo, não é capital, daqui a pouco vai ter que pagar. E tudo indica que é o Tesouro que vai pagar essa conta, porque vai ser o avalista, né? Claro, os bancos vão emprestar esse dinheiro com muito prazer, porque a taxa de juros é alta, 130% acima do CDI, com garantia do Tesouro, né? A expectativa é que o Tesouro não vai dar o calote nos bancos se os Correios não fizerem o pagamento da dívida como previsto no contrato. Essa é a situação. E a privatização seria mais viável quando estava gerando lucro, né? Como qualquer estatal. Agora, de fato, a gente vê um desempenho bem melhor das empresas que estão na iniciativa privada ocorrendo. Então, realmente assim, é difícil você ter uma projeção futura que seja positiva nesse cenário, né, Maílson? Seguramente, David. Eu acho que não há expectativa de melhora, né, sem um corte cirúrgico de gastos, inclusive de pessoal. É difícil dizer isso, mas vai ser necessário, né? A estrutura de processo, a atualização tecnológica dos Correios, sobretudo a sua capitalização, para que, em dado momento, no futuro, seja possível privatizar. Muita gente diz como privatizar os Correios, porque os Correios exercem um papel social de fazer chegar a comunicação aos mais distantes rincões do país. Tudo bem, é isso mesmo, né? Em todo o mundo os Correios exercem essa função. Mas, apesar disso, o Japão privatizou os seus Correios. E é sempre possível, nos processos de privatização, estabelecer regras para preservar essa função social. Isso a gente viu no caso da privatização da Telebrás, em que a regra estabeleceu que quem comprasse, ou os grupos que comprassem a estatal, ficariam obrigados a continuar suprindo de telefone, de comunicações a regiões longínquas do país. E, claro, pode até fracassar, né? Eu vi outro dia num debate, a pessoa disse, mas isso na Inglaterra deu errado. Espera aí, privatização é feita, projetada, conduzida, executada por seres humanos. Então pode ter erros aqui e acolá que levam ao fracasso. Por exemplo, a Inglaterra, que é considerada a pátria, digamos assim, o início da ideia de privatização das empresas estatais, com Margaret Thatcher nos anos 70 do século passado, foi muito bem sucedida, mas errou na privatização das ferrovias, né? O cálculo foi mal feito, a seleção foi inapropriada, então eles tiveram que desfazer a privatização
a reassumir as ferrovias para depois preparar de modo adequado a privatização, que depois foi feita com muito sucesso. Então, o fracasso inicial da privatização das ferrovias britânicas não significa dizer que o processo deu errado. Pelo contrário, deu muito certo. O Reino Unido vive melhor hoje do que quando tinha essas empresas estatais. E por isso que o contrato precisa ser muito bem amarrado, né? Todas as diretrizes estabelecidas ali para a gente não ter realmente, às vezes, uma privatização não viável. A gente conversou com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, a que agradeço demais a presença aqui no Jornal da Manhã.